Existe um lugar em São Paulo que muitas pessoas conhecem, mas poucas realmente têm coragem de encarar da forma como ele se transforma durante a noite. Um lugar gigantesco, silencioso e ao mesmo tempo inquietante. Eu tô falando do cemitério de Vila Formosa. E antes que você pense que é apenas mais um cemitério comum, deixa eu te preparar, porque o que acontece ali depois que o sol se põe não é o que você imagina. Respira fundo. Esse não é só o maior cemitério da América Latina. É também um dos lugares mais carregados de histórias e situações que poucas pessoas contam. Durante o dia, tudo parece normal. Pessoas visitando túmulos, famílias prestando homenagens, silêncio respeitoso. Mas existe um outro lado desse lugar. Um lado que começa quando o movimento diminui, quando o céu escurece. E quando o silêncio muda, ele fica mais pesado, mês e profundo, mês estranho. E é exatamente aí que tudo começa. Agora pensa comigo por alguns segundos. Um lugar com milhares e milhares de túmulos extremamente grande, com caminhos que parecem não ter fim, áreas quase sem iluminação e pontos onde você simplesmente não vê ninguém. E segundo muitos relatos, com acessos que permanecem abertos. O que pode acontecer em um lugar assim durante a madrugada? É aqui que as histórias começam a ficar perturbadoras. Relatos de pessoas que passaram por lá à noite falam de uma realidade completamente diferente da que se vê durante o dia. Alguns dizem que já ouviram passos em locais onde não havia ninguém. Outros afirmam ter visto movimentações entre túmulos, como se alguém estivesse observando à distância. Mas o que realmente chama atenção é que nem tudo envolve o sobrenatural. Existe algo ainda mais pesado, algo real, algo que assusta de verdade. Pessoas relatam situações perigosas, abordagens inesperadas, movimentações suspeitas, presenças em áreas isoladas, e isso já faz muita gente evitar completamente o lugar após certo horário. Mas não para por aí. Alguns relatos falam sobre a presença de usuários de drogas em partes mais afastadas do cemitério, locais onde a iluminação praticamente não existe, onde o silêncio domina tudo, e qualquer som parece amplificado. Agora imagina isso, você caminhando sozinho, à noite, sem saber quem está por perto, sem saber se tem alguém te observando, sem saber o que pode acontecer nos próximos minutos. Isso por si só já cria uma tensão absurda. Mas ainda tem mais. Há relatos de que algumas pessoas utilizam áreas isoladas como abrigo, o que transforma completamente o ambiente, porque deixa de ser apenas um lugar de memória e passa a ser um espaço imprevisível. Você está num dos maiores cemitérios do mundo, à noite com pouca iluminação, com áreas enormes completamente vazias. E com relatos reais de situações perigosas acontecendo ali dentro, o nível de alerta sobe na hora. E é exatamente isso que prende qualquer pessoa nessa história. Porque não é só o medo do desconhecido, é o medo do que pode realmente acontecer. E quando o medo real se mistura com o imaginário, o impacto é muito maior. Pessoas que dizem sentir que estavam sendo observadas, mesmo sem ninguém por perto. Sensações estranhas, aquela impressão de que algo não está certo. E o mais curioso é que muitas pessoas descrevem exatamente a mesma sensação, sem nunca terem se falado antes. Você teria coragem de entrar no cemitério de Vila Formosa completamente sozinho durante a madrugada? Sem companhia, sem apoio, sem saber quem está lá dentro? Muita gente responde que sim. Mas quando começa a imaginar o cenário completo, a resposta muda. Porque não é só um cemitério, é um ambiente onde o desconhecido e o real se misturam. E isso é o que mais mexe com a mente. Outro ponto que chama atenção é o tamanho. São áreas enormes, caminhos longos, regiões onde você pode andar por vários minutos sem encontrar ninguém. E isso aumenta muito a sensação de vulnerabilidade. Agora imagina isso acontecendo. Você está andando e de repente ouve um barulho, um passo, um movimento. Você para, olha para trás e não vê ninguém. O que você faria? Continuaria andando ou sairia o mais rápido possível? Esse tipo de situação já foi relatado por pessoas que passaram por lá em horários mais críticos. E mesmo que nem todos os relatos possam ser comprovados, o conjunto deles cria algo muito mais forte, uma atmosfera
pesada, tensa, desconfortável, e é exatamente isso que transforma esse lugar em um dos temas mais fortes para conteúdo de terror real, porque ele mistura duas coisas poderosas: o medo do desconhecido e o medo do que pode acontecer de verdade. E quando esses dois se juntam, ninguém consegue parar de assistir. Agora presta atenção nisso: lugares pouco monitorados sempre acabam atraindo situações inesperadas. E quando esse lugar é um cemitério gigante, o efeito psicológico se multiplica. Cada sombra parece diferente. Cada som chama atenção. Cada movimento faz você parar. E é aí que a mente entra em alerta. E quando isso acontece, qualquer detalhe vira tensão. Agora imagina gravar um vídeo ali à noite sozinha, com câmera na mão, explorando áreas mais afastadas. Só essa ideia já prende qualquer pessoa assistindo. Porque quem tá do outro lado da tela quer saber uma coisa: o que vai acontecer? E essa é a chave da retenção: criar expectativa, criar tensão e manter a dúvida até o final. E o cemitério de Vila Formosa entrega exatamente isso. Um lugar real com histórias reais e com um ambiente que naturalmente provoca medo. Agora me conta com sinceridade: você teria coragem de passar uma noite inteira lá dentro? Ou só de imaginar isso já dá aquela sensação estranha? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve agora no canal, aqui no YouTube, A Loira do Cemitério Oficial. Porque sempre tem histórias reais, lugares assustadores e mistérios que fazem qualquer pessoa pensar duas vezes. Ativa o sininho. E porque o próximo lugar pode ser ainda mais perturbador.